Capítulo 10. 7 passos para a realização. Lembre-se de santificar o dia de sábado. Trabalharás 6 dias e farás neles tudo o que tens para fazer. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nesse dia obra nenhuma. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o peregrino que vive das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, e o mar e tudo que nele há, e descansou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia 7º e o santificou. Êxodo 28:11. Chegamos agora ao fim, por hora, do nosso estudo dos mandamentos, analisando o mandamento que fala do dia de sábado. Deixei-o para o fim, porque talvez seja um dos mais incompreendidos, ou menos compreendidos, dentre os 10 mandamentos. Tenho certeza de que alguns de vocês vão ficar chocados. Espero que fiquem. Sempre acho que um sermão em que eu não consiga chocar ninguém será uma oportunidade desperdiçada. Mas espero em Deus que nunca tenha feito um sermão desses. Só quando ficamos chocados e saímos de nossa complacência é que estamos preparados para uma nova interpretação. Este mandamento foi dado ao povo hebreu por ocasião de sua saída do Egito e entrada no deserto. E superficialmente, sua intenção era bem explícita. Naturalmente, o dia de sábado, ou sabá, ocorria uma vez por semana e correspondia às fases da lua. Os antigos sempre utilizavam o mês lunar. Tinham bastante conhecimentos de astronomia, mas não sabiam como nós, por exemplo, que a Terra gira em volta do Sol, com exceção de alguns poucos estudiosos muito adiantados. A lua é que tinha grande importância e suas fases dividiam o mês em 4. Por isso o 7º dia era algo natural. E um dia em cada 7 parece adequar-se à personalidade e à psicologia humana. Outros sistemas foram tentados. Durante a Revolução Francesa, por algum tempo, no governo de Robespierre, os franceses utilizaram o 10º dia. Robespierre e alguns dos intelectuais que o cercavam tinham paixão pelo sistema decimal, de modo que o povo tinha que esperar pelo 10º dia para descansar. Algumas pessoas tentaram o 5º dia, mas deixar de trabalhar a cada 5 dias prejudicava o trabalho e gerava confusão. Um dia de descanso em cada 7 parece ser a divisão mais natural e razoável. Nos tempos de Moisés, era uma coisa maravilhosa. Insistir para que todo mundo destinasse um dia por semana para pensar em Deus e na religião, ou pelo menos para pôr de lado as atividades materiais. Nenhuma lei estabelecida por Moisés, pelo parlamento, pelo Congresso ou por quem quer que seja, pode tornar um homem religioso, espiritual ou dar-lhe fé, mas pode contribuir para isso. É assim, essa lei pelo menos obrigou as pessoas a terem um dia de descanso, mesmo os escravos. Apesar dos esforços de Moisés para regulamentar a escravidão, ela continuava extinta. E por força deste mandamento, os seus amos ou senhores eram obrigados a lhes dar um dia de descanso por semana. Até aí, a lei ia incitando os servos a consagrar esse dia a Deus. Ora, isso era um grande progresso. Nas antigas civilizações, as pessoas privilegiadas, instruídas, costumavam ter seus momentos de descanso, mas via de regra, as massas viviam em regime de servidão e não tinham direito de dispor do seu tempo. Mas eis que surge uma lei aplicável não só aos privilegiados, aos que detinham a autoridade, como ao homem mais humilde, ao servo, ao escravo mais miserável. Todos tinham o direito de se voltar para Deus. Note-se que esse mandamento não diz
que os líderes, as pessoas mais importantes, devem guardar o dia de sábado. E sim, todo mundo. E Moisés enfatiza isso à maneira oriental, dizendo que nem o filho, nem a filha, nem o escravo, nem a escrava, nem o peregrino ou o hóspede fará qualquer trabalho no sábado. Que melhor maneira de mostrar a essas pessoas a importância do indivíduo ou sua condição sagrada? Incidentalmente, essa ideia é que serve de fundo a toda a Constituição norte-americana. Espero que ela esteja presente em quem me lê. Muitas pessoas aprendem-na de cor na escola, mas nunca mais se dão ao trabalho de pensar nela. Toda a Constituição dos Estados Unidos é baseada, do princípio até o fim, na importância da dignidade, no caráter sagrado do indivíduo, e todos os artigos da Constituição e da Carta de Direitos dos Cidadãos Norte-Americanos são tentativas de salvaguardar essa importância, essa dignidade e esse caráter. Nos regimes totalitários, seja qual for o nome com que se encubram, há uma completa negação da dignidade, dos direitos e do caráter sagrado do indivíduo, que passa a ser um simples raio numa roda, uma criatura do Estado, isto é, do homem que tomou a si as rédeas do poder. Por isso, entre outras coisas, este mandamento transmite a ideia oposta e ensina a santidade do indivíduo. Vimos, pois, que Moisés encontrou seu povo vivendo no Egito, um país muito civilizado e sofisticado, muito pagão e moralmente corrupto, e que, enquanto muitos judeus eram pessoas simples e trabalhadoras, outros tinham subido e ocupavam posições importantes. Moisés teve que levá-los para o deserto e mantê-los lá durante mais de uma geração, de modo a que os que tinham sido criados no Egito morressem e as pessoas que iriam dar início a uma nova maneira de vida fossem já nascidas no deserto. Moisés fez isso porque é muito difícil mudar as pessoas. Criamos hábitos mentais e não gostamos de mudar. Imbuímo-nos de preconceitos quando jovens e, de modo geral, nunca conseguimos livrar-nos deles. A única maneira de nos libertarmos é termos a experiência espiritual de um contato com Deus. E a maioria das pessoas não se dá ao trabalho de fazer isso. Querem Deus sem dúvida, desde que possam tê-lo facilmente, mas não pagar o preço de se autoanalisar, mudar de comportamento, de atitude, rever suas ideias. Por isso Moisés, que conhecia tão bem a natureza humana, disse: "Vou levá-los para o deserto, ensinar a nova geração e levá-la para a terra prometida, a fim de dar início a uma nova civilização." Consequentemente, estabeleceu a regra de que deveriam parar de trabalhar uma vez por semana, reunir-se e ouvir sermões e prédicas. Determinou que isso fosse no 7º dia, que moderadamente chamamos de sábado. No Velho Testamento, ele é chamado Sabat. Moisés escreveu leis para seu povo e também, como vimos em capítulos anteriores, tratado de metafísica que mostraria a verdade da existência a todo aquele que estivesse preparado para isso, em sua época ou depois. O povo em geral tinha que ser ensinado de maneira simples, mas os que estavam mais adiantados precisavam de algo mais. Todo professor sabe disso. Jesus disse a seus discípulos: "Alimentai os meus cordeiros, alimentai as minhas ovelhas." Os cordeiros são os principiantes, o povo em geral. Os espiritualmente jovens, as ovelhas, são as pessoas mais amadurecidas, mais plenas de entendimento, mais adiantadas do ponto de vista espiritual. Paulo fala de leite para os bebês e de carne para os homens. Permitam que me coloque, e a Paulo, ao lado dos vegetarianos e explique que ele não quis referir-se apenas à carne, mas aos alimentos em geral. Moisés quis dizer a mesma coisa. E para os cordeiros,
os jovens do ponto de vista da compreensão espiritual, determinou que guardassem o 7º dia. Mas aconteceu uma coisa extraordinária. Com o correr dos séculos, veio um grande profeta, o maior de todos, Jesus Cristo. E disse a seu povo que essas leis eram muito boas para a época em que Moisés tinha vivido, mas precisavam ser revistas, reconsideradas, de maneira que essas pessoas vivessem em sua época, não fazendo uma superstição do sábado ou de qualquer outra coisa. Isso assustou muita gente. As pessoas no tempo de Jesus eram muito parecidas com o que somos agora. Não queriam desapegar-se das coisas a que estavam acostumadas, com que estavam emocionalmente comprometidas, faltavam-lhes coragem espiritual para romper com elas. Dizia Jesus: Moisés disse isto e aquilo, mas em verdade vos digo. E as pessoas respondiam: Oh, não! Moisés disse tudo o que era preciso ser dito, e não é direito acrescentar ou subtrair nada do que ele disse. Mas Jesus não pensava assim. Dizia constantemente: Moisés disse, mas em verdade vos digo. Refere-se particularmente ao fato de se guardar rigidamente o sábado e as pessoas estúpidas que não pensam por si mesmas, os hipócritas e os puxa-sacos usaram isso contra ele. Jesus curou um homem no sábado. Encontrou uma pobre criatura que havia anos estava doente, sofrendo muito e já sem esperança. Como ele era capaz de ler os pensamentos, viu que esse homem estava preparado para receber a verdade. Não era um homem superior, nem um intelectual, um santo ou uma pessoa importante. Apenas um homem doente, mas seu coração estava pronto para a verdade. Jesus viu isso e curou-o. Os hipócritas, que o odiavam e que tinham ciúmes dele, bradaram: Oh, como é possível curar um homem no dia de sábado? E Jesus respondeu-lhes adequadamente. João 5. Até mesmo seus seguidores, que tinham sido educados na velha tradição, achavam difícil afastar-se dela. No capítulo anterior, lemos a respeito da visão de Pedro, como ele ficou sabendo que as leis alimentares de Moisés já não eram válidas, que não precisava evitar certos alimentos. Como disse Jesus, não importa o que você coma. Isso não é importante do ponto de vista espiritual, e sim o que você pensa. Os inspirados autores dos evangelhos disseram isso tão claramente que só uma pessoa muito superficial poderia deixar de entender o seu significado. Não é o que entra na boca de uma pessoa que o corrompe, e sim o que sai de sua boca, as palavras que você fala e o que você pensa. Mateus 15, 11, 19, 20. Os primeiros cristãos romperam com a tradição do sábado. Mas passaram-se os tempos e, por mais estranho que pareça, os cristãos, que não tinham o pretexto de terem sido criados segundo a velha lei, os cristãos propriamente ditos e não os judeus seguidores de Cristo, adotaram o sábado hebraico, só que mudando o dia. Disseram com efeito: vamos guardar o sábado, mas mudá-lo para o primeiro dia da semana. E todos os judeus, dotados de senso de humor, nunca conheci um só judeu que não o tivesse, limitaram-se a rir como se dissessem: pobres idiotas, pensam que estão guardando o nosso sábado, mas no domingo, o primeiro dia da semana. Através dos tempos, as pessoas, principalmente os puritanos, continuaram guardando o domingo sob a impressão de que a lei judaica os norteava, quando a lei judaica sempre disse que o sábado é no sábado. Houve um tempo na Escócia em que você podia ser preso se assobiasse ao domingo. Tenho ouvido alguns assobiadores e cantores que deveriam ser presos em qualquer dia da semana, embora não por motivos religiosos,
Mas isso é fugir ao assunto. Vocês sabem o que os puritanos fizeram dos domingos na Nova Inglaterra. Nunca houve maior loucura no mundo do que o sabá puritano. Porque se quisessem obedecer às leis judaicas, teriam que observar os sábados. Claro que era apenas uma recusa a pensar e levar suas crenças até a sua conclusão lógica. Se você imagina que só por não trabalhar aos domingos vai salvar sua alma, não pode cometer maior erro. Um domingo ocioso não tem maior valor espiritual do que uma terça ou uma quinta ociosas. Pensar que tem é superstição. Há alguns anos, em Londres, conheci um homem bom, sincero e muito inteligente, de maneira geral, que me disse: tenho tido uma série de aborrecimentos com minha firma. Há tempos que ela se vem desintegrando. Tem acontecido de tudo e não posso entender por quê, pois desde criança sempre guardei rigorosamente os domingos. Era perfeitamente sincero. 2 ou 3 vezes na vida tive propostas para ganhar muito dinheiro. Continuou. Mas era para trabalhar aos domingos e tive que recusar. Fizeram o que lhe parecia certo, mas não obstante, tiveram uma porção de aborrecimentos. Na verdade, ele era um homem bom, sincero e virtuoso. Mas fizeram uma espécie de acordo unilateral com o Todo-Poderoso, sem significação alguma. Era como se dissesse a Deus: escuta, não vou trabalhar aos domingos, mesmo que me ofereçam muito dinheiro. E, em compensação, tu tomas conta de mim. Isso não tem o menor sentido. Se esse homem quisesse ver os seus negócios prosperarem, o que ele tinha a fazer era cuidar deles. E eu sei que ele não era zeloso em relação a seus negócios. Era sincero e honesto, mas não muito inteligente do ponto de vista comercial. Não podia compensar essa falha não fazendo nada em determinado dia da semana. Por isso era culpado de superstição, embora suas intenções fossem boas. A única maneira de ele se relacionar bem com outras pessoas seria conhecer a verdade a respeito do seu próximo, vendo Cristo existente nele. Se tivesse querido que sua saúde e os demais aspectos de sua vida fossem harmoniosos, a única maneira de consegui-lo seria pensar corretamente sobre eles. Tudo aquilo em que você pensar corretamente sairá bem. Tudo aquilo em que você pensar erradamente sairá mal. Você pode comprovar isso através de si mesmo. Escolha um aspecto qualquer de sua vida. Trate-o com pensamento verdadeiro durante algumas semanas e ficará surpreso com os resultados. O que significa este mandamento? Como ocorre com todos eles, quando os analisamos, transmite-nos instruções sobre a verdade metafísica e a oração científica. Por oração científica, referimos-nos a sentir a presença de Deus em tudo, principalmente onde parece reinar o erro. Isto é, formular um pensamento certo com relação a ele. A maneira de modificar seu pensamento a respeito de algo é incluir esse algo em suas orações. Lembre-se da onipresença de Deus. Torne isso claro, torne-o real para si mesmo. Dê-se conta de que Deus está presente onde quer que os problemas estejam. Que o que você encara como uma atividade material é uma atividade espiritual e deve ser correta e verdadeira. Os pensamentos alheios que lhe ocorrerem, alheios a Deus e à verdade, tais como o medo, a dúvida, a inadequação, a oposição, a competição, etc., devem ser suplantados pelo pensamento da bondade e do amor de Deus. Lembre-se de que Deus pode atender a todas as suas necessidades. Aonde há medo e dúvida, Ele leva a fé. Aonde há carência, Ele leva abundância. E assim por diante. Construa sua nova consciência desse modo. E depois deixa em paz. Esse é o dia do Sabbat.
Se você ficar constantemente adicionando algo ao tratamento, não haverá o dia do Shabat. Seja qual for o trabalho mental que você fizer, precisa ter um Shabat. Trabalharás 6 dias. O 7º, porém, é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nesse dia obra nenhuma. Ora, você pode levar 1 ano para alcançar esse estágio, ou apenas 10 segundos. Se o problema que você tiver a resolver for fácil e você tiver o pensamento ágil, poderá condensar todos os 7 dias em alguns minutos. Se for um problema difícil, poderá levar 1 ano. Mas os 7 dias da criação são sempre o tempo necessário para criar uma nova condição em sua vida. Uma cura ou harmonia em algum relacionamento pessoal. Isso também é verdade para as coisas negativas que fazemos. Os males, as dificuldades físicas que atraímos sobre nós através do nosso pensamento errado. As dificuldades e os problemas em que nos metemos ao agir ou falar insensatamente também levam 7 dias para se completar. Às vezes, por exemplo, uma pessoa trabalha demais durante 5 anos, antes que sua saúde sofra. Outras vezes, um homem ou uma mulher se metem em apuros ao falar durante 5 minutos, na ocasião errada. Em ambos os casos, são 7 dias de criação. Ora, o significado místico do número 7 é a perfeição pessoal. Cada um desses números na Bíblia tem um significado místico e não profético. A Bíblia não profetiza o que vai acontecer em detalhe com a raça humana, porque isso significaria não termos livre-arbítrio e de nada valer a oração. Mas os números têm uma significação mística, e o 7 quer dizer a perfeição pessoal. Significa que temos que reservar um tempo para Deus, de acordo com nossas necessidades pessoais. Nos 7 dias da criação, no Gênesis, aos quais Moisés se refere, ficamos sabendo que Deus tirou o 7º dia para descansar. Não acredito que qualquer pessoa dotada do mais íntimo grau de inteligência, pelo menos nos países do Ocidente, creia hoje em dia que Deus seja um homem muito grande que fez o mundo com as mãos, como um operário ou um escultor, e depois de trabalhar durante 6 dias a fio, ficou um pouco cansado, como qualquer ser humano, e precisou descansar. Essa é uma interpretação literal e ultrapassada. Naturalmente trata-se de uma alegoria e não da realidade. Os 7 dias do Gênesis são alegóricos. Na verdade, o mundo como o conhecemos está sendo constantemente criado pela raça humana. É uma projeção do pensamento humano. Durante gerações, o pensamento humano tem estado cheio de medo e desconfiança, do conceito de nações separadas, e isso é expresso eventualmente pelas guerras. O mundo é aquilo que nosso pensamento o faz. Não foi feito por Deus em 6 dias. Deus não criou os leões e os tigres, nem todos os tipos de germes mortais, nem as serpentes, etc. Esse mundo é a projeção do nosso pensamento. Pode ser que este conceito vá chocar muita gente, mas como já disse, espero nunca fazer um sermão que não choque pelo menos algumas pessoas. Ora, para se realizar uma obra qualquer, é preciso um dia, Shabat. Se você não deixar a obra que você faz em paz, ela não pode crescer. Refiro-me muitas vezes à criança que planta um bulbo e todos os dias tira para fora, para ver como se está dando. Naturalmente, nunca dará flor. Se você fizer um pudim ou uma torta e o puser no forno, terá que deixá-los assar. Antes disso, você trabalha para fazê-lo. Há 1 ano ou 2, dei-me mal. Descrevi a confecção de um bolo em detalhe e como pus banha em meu bolo, ouvi muitas e boas. De qualquer maneira, você faz seu bolo. Gasta tempo em fazê-lo. Pega nos ingredientes, na farinha, na manteiga, nos ovos, etc.
e bate-os. Pronto, você já fez o bolo. Esse tempo que você gastou são 6 dias. Depois coloca-o no forno e deixa-o assar. As pessoas inexperientes, a toda hora, abrem a porta do forno para ver como as coisas estão indo. E você sabe que isso acaba solando o bolo. O mesmo acontece com qualquer atividade. Se você observar um homem experiente trabalhando ou o trabalho de um técnico especializado, verá que existe sempre o dia do sabá, que uma vez terminado o trabalho, o profissional experimentado não mexe mais nele. Já com o curioso ou o amador, não há sabá. Ele está sempre mexendo em sua obra, até acabar por estragá-la. Na oração acontece o mesmo, como em qualquer espécie de cura. Há um tempo para trabalhar e um tempo para descansar. Conheço muita gente no movimento metafísico que não consegue uma demonstração porque está sempre orando e nunca tem um sabá. Vejamos o exemplo do nosso corpo. Tudo o que acontece com seu corpo é projeção de algum medo ou de alguma crença, geralmente subconscientes. Às vezes, até mesmo pré-natais, trazidas de uma vida anterior. Nem sempre seus infortúnios se devem a algum medo ou alguma falsa crença atuais. Podem vir do passado, mas continuam presentes. Contudo, nada pode aparecer no corpo que não esteja antes naquilo que chamamos a nossa mente inconsciente ou subconsciente. Vocês sabem que o subconsciente é muito importante. É indispensável também. Não poderíamos nem atravessar uma sala sem ele. Aprender a andar, por exemplo, resulta de um treino do subconsciente. Portanto, o subconsciente em si não é mau, mas há muitas coisas nele que são nefastas e precisamos expulsá-las. Precisamos redimir o subconsciente, e isso é a nossa salvação. O subconsciente sempre trabalhou a nosso favor. É a parte mais antiga de nossa pessoa e trabalha com símbolos e alegorias. É por isso que os sonhos são sempre alegóricos. Você nunca sonha com a pessoa com quem pensa que sonha. Ela simboliza algo para você. Por isso, quando acontecem coisas inesperadas com seu corpo, elas estão sempre primeiro no subconsciente. Portanto, nada acontece ao corpo que a mente não possa curar. A dificuldade prática é levá-la a fazer isso. Não obstante, nada há em seu corpo que sua mente não possa modificar. Pode curar lesões, pode livrá-lo de tumores. Eu já vi isso acontecer. Há alguns anos, em Londres, testemunhei um caso muito interessante. Havia uma jovem que costumava ir às reuniões do Novo Pensamento. Via diversas vezes. E tinha o que os médicos chamavam um quisto, muito grande, quase do tamanho de uma ameixa, na testa, logo acima do olho. Não a incomodava, mas era muito antiestético. Um belo dia, chegou a Londres um professor que tinha o poder de inspirar confiança em Deus. Alguns professores nos falam disso, mas nem todos têm esse poder. Mas este tinha o dom de fazer com que as pessoas realmente acreditassem que a presença de Deus dentro delas era capaz de qualquer coisa. Era uma pequena reunião de 25 ou 30 pessoas. Depois que ele terminou de falar, aproximou-se dos presentes e a mocinha perguntou-lhe: "Será que eu posso fazer alguma coisa para me livrar disso?" Ele replicou: "E por que não? Você ouviu o que eu disse. Claro que pode." Muito bem, uns 3 dias mais tarde, ela veio para a reunião e o quisto tinha sumido. Vi com meus próprios olhos. Ela contou que nessa mesma manhã o encontrara no travesseiro. Tinha caído durante a noite. A pele estava um pouco rosada, mas logo isso desapareceu também. Resolvi conversar com ela, porque sempre fui do tipo ver para crer. Nunca engoli nada sem antes ver as provas. Não que duvide das pessoas, mas é que gosto de ver. Não havia a menor dúvida quanto àquela cura.
Falei com a moça para ter uma ideia de como ela era. E vi que era uma jovem simples, sem cultura, sincera, dona de um bom coração, mas não muito inteligente. Isto é, destituída de orgulho intelectual ou espiritual. Não era o que se chama uma pessoa viva. Devia ter muito pouca instrução, mas via-se que era pura de coração. E é aos puros de coração que Deus se revela. Nada neste mundo nos afasta mais de Deus do que sermos demasiado espertos. Era esse o pecado dos fariseus. O único povo com quem Deus era intolerante. Os fariseus pensavam que eram muito espertos. Sabiam tudo antes mesmo de terem a certeza do que se estava falando. Você de certo conhece a história dos fariseus e do publicano. Um homem ajoelhou-se na parte dos fundos do templo e disse: Deus, tenha piedade de mim, pecador. O outro encaminhou-se para a frente do templo e disse: Meu Deus, ainda bem que não sou como aquele pobre publicano. Sou um ótimo sujeito. Respeito tudo quanto é lei. Vou regularmente ao templo. Sou um estudioso da metafísica, etc, etc. Foi Jesus quem contou essa história e até uma criança entende suas implicações. O caso que acabo de mencionar a respeito da cura da jovem londrina ilustra bem isso. O mais sábio dos homens, o mais culto, poderia obter uma cura tão rapidamente quanto essa moça, desde que estivesse aberto a ela. Frequentemente, porém, ter uma cultura limitada é das coisas mais perigosas, pois pensamos que já sabemos muito e não queremos aprender mais. A isso se chama orgulho intelectual, e ele tem um irmão gêmeo, o orgulho espiritual. Se quisermos experimentar Deus, conseguir cura e harmonia para nossas vidas, temos de seguir os ensinamentos de Jesus. Ele compreendeu tudo isto melhor do que qualquer outro homem que já viveu neste mundo e disse que, para entrarmos no reino dos céus, precisamos ser como crianças. Ele próprio, sobre muitos aspectos, parecia uma criança, embora não fosse infantil. Jesus foi o homem mais sábio que jamais viveu. Sabia mais a respeito da natureza humana do que qualquer outro, antes ou depois dele. Sabia tudo a respeito de Deus e da constituição do universo. Mas havia algo de criança nele. Não tinha nenhum orgulho intelectual e, naturalmente, nenhum orgulho espiritual. Suas orações o levavam diretamente a Deus. Desperdiçamos tanto tempo com dogmas de terceira classe, que muitas vezes nos esquecemos das orações de Jesus. Havia nele um quê simples de criança, mas ao mesmo tempo ele era imensamente profundo. De todos os homens que jamais viveram, Jesus foi quem mais amou a humanidade. Quando será que a humanidade vai aprender essa lição? Que o segredo da vida, não só terrena como eterna, é o amor divino? Não há nada mais importante do que isso. A última coisa que a Bíblia diz acerca de Deus, diretamente, é que Deus é amor. Quando aprenderemos isso? Estamos tão acostumados ao medo, porque é muito mais fácil, ou pelo menos muito mais rápido, lidar com as pessoas através do medo do que do amor. Que demoramos a aprender que Deus é amor. Mas essa é a chave da vida. A oração mais poderosa é a da pessoa que tem mais amor. Cada átomo de medo, de condenação ou crítica que carregamos em nossos corações, não importa para quem seja, é um muro a separar-nos de Deus. A maneira mais rápida de nos aproximarmos de Deus é encher nossos corações de amor divino para todos, principalmente pelas pessoas ou pelas coisas de que não gostamos. O meio mais rápido de dar força a nossas orações é encher os nossos corações de amor divino. O caminho mais rápido para a felicidade é encher nossos corações de amor divino. A forma mais certa de vencer o medo é esvaziar o coração
do medo e enchê-lo de amor, porque se estamos cheios de amor, como Jesus estava, de que podemos ter medo? Jesus não tinha medo. O diabo veio. O diabo é a ideia de raça. E não encontrou nada nele, porque seu coração estava cheio de amor. Podemos medir nosso progresso nas coisas espirituais, não pelas condições exteriores, e sim pela medida em que nos livramos do ódio, do espírito crítico e da condenação. O padrão pelo qual podemos medir nosso progresso espiritual é o grau em que nossos corações estão cheios de amor, não exigente e altruísta. Não obstante, não podemos esquecer que em toda obra espiritual tem sempre que haver um sabá. Disse Jesus: a menos que uma semente entre na terra e morra, não poderá frutificar. Era a sua maneira de dizer que devemos fazer as nossas orações, o nosso trabalho espiritual e depois descansar para poder haver uma demonstração. É esse o nosso Sabat, o sábado do nosso Senhor. Foi isso que Moisés ensinou e que Jesus ensinou, e esses mandamentos não podem ser ultrapassados. Ora, eu já disse 2 ou 3 vezes que há vários níveis de significação dos mandamentos, e neste mandamento, a respeito do dia do Sabá, há um significado ainda mais profundo. Se você rezar todos os dias, reconhecer que Deus está trabalhando em você e em tudo o que lhe diz respeito, e procurar levar uma vida espiritual, algo irá acontecer. Você vai sentir que todos os dias são um Sabá, porque para você todos os dias serão dias santos. Uma das coisas mais maravilhosas dos ensinamentos de Jesus Cristo, a que hoje em dia chamamos metafísica, é livrar-nos da distinção entre sagrado e secular. Dentre todas as coisas que o estudo da Bíblia e da verdade espiritual faz por nós, uma das principais é acabar com a distinção entre o secular e o sagrado. Esse é um dos passos mais importantes na história da alma. Você vai viver para sempre em algum lugar. Não lhe digo o lugar porque não sei, mas sei que você vai viver para sempre, e no curso de sua história nunca haverá nada mais importante do que isso. Há vários passos de importância primordial e este é um deles. Você terá dado um passo fundamental em sua vida espiritual no dia em que se aperceber, e não no dia em que ouvir falar pela primeira vez de que já não existe para você diferença alguma entre o secular e o sagrado, porque estará compreendendo que tudo o que acontece é a expressão de Deus, que tudo o que realmente existe é a expressão dele. Você terá compreendido o que significa imanência, o nome que os antigos místicos davam à onipresença de Deus. Que Deus está em todos os lugares e em todas as coisas, que tudo o que existe é a expressão de Deus. Não do mal, porque o mal na realidade não existe. O mal está em nossas falsas crenças e em nossa má interpretação de Deus e de sua manifestação. A 9ª Sinfonia foi a expressão máxima de Beethoven. Se a pessoa a interpreta mal, isso não altera a sinfonia. A nossa interpretação é que está errada. Toda a nossa manifestação, o nosso corpo, o nosso lar e o que nos rodeia é a expressão de Deus em nós, embora possamos interpretá-la mal. E se tivermos dificuldades, é porque a estamos interpretando mal. E a cura é interpretá-la corretamente. O dia em que você compreender que Deus é tudo quanto existe e que não há diferença entre o secular e o sagrado, que todas as coisas são sagradas, essa será uma das maiores datas de sua história e você será dia de Sabat para você. Essa será uma das maiores datas de sua história e sempre será dia de Sabat para você. Quando você compreender o que Deus quis dizer quando disse a Moisés: o lugar onde tu estás é terreno sagrado.
compreenderá que um templo ou uma igreja são lugares convenientes para as pessoas se reunirem, adorarem a Deus e pensarem nas coisas sagradas, mas que Deus está igualmente presente nas ruas, nos campos, nas fábricas, nos escritórios e em sua própria casa. Você pode estar na mais bela igreja do mundo, mas ter pensamentos mesquinhos e atrair problemas, ou estar numa prisão ou num asilo e ter pensamentos de paz e harmonia que logo o tirarão de lá. Deus está presente em todos os lugares. E esse é o significado do dia de sábado, em seu sentimento mais amplo. Para aqueles que entenderem os ensinamentos metafísicos, será sempre Sabbat. E o lugar onde eles estão será sempre terreno sagrado.